Toda família tem um tio pão duro, né? Aquele que guarda guardanapo usado porque, segundo ele, ainda dá para limpar mais um canto. Aquele que dá 3 voltas no quarteirão só para não pagar estacionamento? Pois é. O meu se chama Seu Benício, mas todo mundo conhece como tio Mão de Vaca. Desde que eu era criança, ele economiza em absolutamente tudo. Luz, comida, até em emoção. Uma vez, no aniversário dele, ele apagou a vela soprando de longe, para não gastar saliva. Esse é o nível do meu tio. E o mais engraçado é que ele tem dinheiro. Bastante até. Só que ele não tem coragem de deixar o dinheiro respirar. A minha tia, coitada, já se acostumou. Ela vive dizendo que um dia ele vai morrer abraçado no cofrinho dele. Mas o auge dessa saga aconteceu no aniversário de 60 anos dele. 60 anos de pura teimosia financeira. E para comemorar, ele resolveu fazer o que chamou de uma festinha simples. E, gente, essas duas palavras juntas, festinha e simples, nunca anunciam coisa boa. Ele passou uma semana inteira falando que ia organizar tudo pessoalmente, para evitar que os outros gastassem dinheiro à toa. E eu, na minha inocência, achei que seria uma daquelas festas de família normais, com churrasco, música alta e criança correndo para todo lado. Que nada. O que rolou foi uma aula prática de economia criativa, nível desespero. Chegando no dia da festa, a primeira coisa que eu notei foi a decoração. Ou melhor, a falta dela. No portão, tinha um cartaz escrito à mão numa folha de papel sulfite. Festa do Benício. Entrada gratuita, mas tragam o copo. É sério. Eu nem precisei entrar para entender o clima da festa. Na garagem, ele montou umas mesas de plástico que pegou emprestado da Associação de Moradores do Bairro. As toalhas? Folhas de jornal da edição de domingo. E para completar, no lugar dos balões, ele pendurou aquelas bexigas de feira com propaganda de farmácia. É patrocínio. Ele explicou todo orgulhoso. A música vinha de um radinho velho, com a pilha fraca, tocando rádio AM. E o cardápio? Bom, o cardápio era o que ele chamava de churrasco sustentável. Basicamente, tinha um espetinho para cada convidado. Só um. E a carne, olha, parecia que já tinha passado por umas 3 reencarnações antes de chegar ali no prato. Mas o pior ainda estava por vir. Minha tia Sandra chegou mais cedo e perguntou se podia ajudar na cozinha. Ele respondeu na maior naturalidade. Pode sim, mas traz o gás que o meu acabou ontem. Ela achou que era piada. Não era. Ele realmente esperava que alguém levasse um botijão de gás para a festa dele. Enquanto isso, o pessoal ia chegando, todo mundo animado. Porque festa de família é festa de família. A gente sempre dá um desconto. Só que a empolgação foi morrendo conforme as atrações iam aparecendo. O refrigerante, por exemplo, era servido em garrafas PET, sem rótulo. Eu perguntei o que era, e ele respondeu, com um sorriso de gênio. Misturei os restos da semana, guaraná, laranja e um pouco de soda. Criei meu próprio sabor. A Benício Cola. O bolo era outro capítulo à parte. Metade era de fubá, metade de cenoura, com uma cobertura rala de achocolatado, espalhada com as costas da colher. Economiza o chocolate e engana igual. Ele me confidenciou. E para piorar, ele cortou em fatias tão finas que pareciam papel de seda. Quem quiser repetir, é só pegar 2 pedaços. Mas o ponto alto foi na hora do parabéns. Ele trouxe uma vela usada, meio torta, que tinha sido do aniversário da vizinha no mês passado. Acendeu, soprou e, em vez de cortar o bolo para todo mundo, ele guardou a metade para a semana. Eu achei que era brincadeira, mas não. Ele realmente embrulhou metade do bolo num saco plástico e guardou na geladeira. Enquanto isso, o resto da família tentava disfarçar a vergonha. Minha tia estava vermelha. A filha dele, a Carol, tentava sorrir, mas dava para ver no olhar dela que ela estava calculando quanto tempo faltava para poder ir embora dali. E aí veio a parte mais genial do meu tio. Ele começou a passar de mesa em mesa com uma latinha na mão.
Eu achei que era para recolher o lixo, mas não. Era para recolher uma contribuição espontânea. Quem quiser ajudar a pagar o aluguel das cadeiras, fica à vontade. Ele dizia, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Um dos meus primos, já meio sem paciência, perguntou se ele pelo menos tinha contratado alguém para tocar um violão. Ele respondeu, não precisa, tem o aplicativo de karaokê no celular. É só cantar perto do microfone que o som sai no radinho. A tecnologia a serviço da economia, né? Mas aí veio o plot twist. Lá pelas 3 da tarde, um cheiro maravilhoso de churrasco começou a invadir a rua. Todo mundo pensou, finalmente a carne de verdade chegou. Só que o cheiro vinha da casa do vizinho. E o tio Benício, em vez de ficar sem graça, teve uma ideia brilhante. Pessoal, vamos lá fingir que é da nossa festa. Aproveita a fumaça. E ele foi. Ficou ali perto do muro, abanando a fumaça para o lado do quintal dele e dizendo, assim o ambiente fica com cheiro de carne e o povo já se sente satisfeito. O homem simplesmente reinventou a ilusão gastronômica. Quando finalmente serviram a comida, eram uns potes de maionese que, segundo ele, sobraram do Natal passado. Sinceramente, aquilo não era maionese, era uma ameaça biológica. Tinha até um tom meio esverdeado que eu prefiro acreditar que era orégano. Nessa hora, o pessoal começou a inventar desculpa para ir embora. Ah, lembrei que deixei o ferro ligado. Minha vizinha está entrando em trabalho de parto. Tenho que alimentar o gato da sogra. As desculpas clássicas. Só os mais corajosos ficaram. E foi aí que ele apareceu com o grande banquete surpresa. Abriu um isopor e anunciou, pastel frito na hora? Só que o cheiro não era de pastel, era de óleo vencido. Descobrimos depois que ele estava reutilizando o mesmo óleo do almoço, do café da manhã e provavelmente da última Copa do Mundo. Quando eu o questionei, ele respondeu muito sério. Óleo velho dá mais sabor, é memória gustativa. Mas o auge mesmo foi o tal do show. Ele anunciou que teria entretenimento musical de primeira. A gente, iludido, imaginou que ele tinha contratado alguém. Que nada. O show era ele mesmo, cantando samba de raiz, lendo a letra num pedaço de papel. A trilha sonora vinha do YouTube, no celular dele, conectado numa caixinha de som minúscula que falhava a cada 2 segundos. Parecia rádio de pilha, no meio de uma tempestade. E no meio da cantoria, começou a chover. A galera correu para se abrigar e ele gritou, não precisa entrar, gente! O céu mandou água grátis, vamos aproveitar para esfriar as latinhas. E colocou as garrafas de Benício Cola na chuva para economizar a energia da geladeira. Minha tia Sandra, já revoltada, falou, Benício, isso aqui não é uma festa, é um treinamento militar. E ele, com toda a sabedoria do mundo, respondeu, festa boa é aquela que termina com sobra de dinheiro, não com sobra de comida. Essa frase ficou famosa na família, virou o lema dele. Depois de toda essa aventura, veio a surpresa final. Ele fez questão de entregar lembrancinhas. Eram pequenos pacotinhos com balas. Só que eram aquelas balas de café bem duras que ninguém compra, mas que todo escritório tem. E na etiqueta estava escrito, lembre-se, economia também é carinho. No fim da tarde, ele estava genuinamente feliz, como se tivesse organizado o evento do ano. Disse que a festa foi um sucesso, porque ninguém saiu com fome e ainda sobrou dinheiro para a próxima. Ele só não percebeu que o único motivo para ninguém sair com fome é que todo mundo comeu o pastel do vizinho antes de ir para a festa dele. Quando o último convidado foi embora, ele pegou as bexigas da parede, murchou uma por uma e guardou num saco. Ano que vem dá para reaproveitar, é só lavar. Minha tia olhou para ele com aquela mistura de amor e desespero e disse, Benício, se um dia a pobreza vier bater na nossa porta, ela vai pedir aula para você. E o pior é que, no fundo, ele acredita que está fazendo o certo. Para ele, economizar é sinônimo de inteligência.
Enquanto os outros gastam, eu invisto, ele vive dizendo. Só que o investimento dele é em vergonha alheia. A moral da história é que, no Brasil, a economia é um talento. Mas quando ela vira religião, o churrasco acaba virando oração. E aí? Você também tem um parente assim? Conta pra mim aqui nos comentários. Se você se divertiu com a história do tio Mão de Vaca, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!